Olá, muito bom dia, bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fechar essa porta aqui. Que Deus possa abençoar a todos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Estou aqui desde a cidade de São Paulo. Eu estou no bairro Heliópolis e estou aproveitando esses momentos aqui, que eu estou sozinho, para fazer a nossa live. É a segunda live do ano que eu estou fazendo, que eu irei fazer. Eu espero que seja bênção para todos vocês aí. Que Deus abençoe de uma forma especial. E aqui é o professor Nelson, professor também de teologia, doutor em psicanálise, doutor em teologia. Vamos aí falar sobre a palavra de Deus. Eu vou falar sobre a profanação do santuário, segundo o livro de Ezequiel. Eu coloquei até uma imagem legal aqui. Vou virar a câmera e vou mostrar a imagem que eu coloquei aí no meu trabalho, que eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto, ok? Deixa eu virar a câmera aqui. Olha que capa top. A profanação do santuário, segundo o livro de Ezequiel. Eu vou transformar isso em livro depois. Me aprofundar, não é? Eu espero que vocês compartilhem com outras pessoas a nossa live, porque é um assunto bem legal, um assunto bem do momento. Porém, nós vamos primeiramente analisar, fazer uma análise sobre essa profanação com base no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele exerce o seu ministério em um dos períodos mais traumáticos da história de Israel, que é o exílio babilônico, século VI antes de Cristo. Ezequiel capítulo 1, versículo 3, nós vemos aí Ezequiel sacerdote por vocação, e Ezequiel ele possui, uma profunda sensibilidade em relação ao culto, ao templo e também à santidade do nome do Senhor. Em suas visões e oráculos, a profanação do santuário aparece como uma das principais razões do juízo sobre Jerusalém. Deus sempre levanta alguém em momentos de calamidade para que esse alguém, no caso o profeta, possa falar sobre o pecado do povo, para que o povo tome consciência da sua situação e, de repente, sejam levados ao arrependimento. E para Ezequiel, o templo não é apenas um edifício religioso, mas o lugar da habitação da glória de Deus. Já adiantando que, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o próprio ser humano torna-se o centro aí do santuário de Deus, o lugar da adoração. E João capítulo 4, versículo 24, diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adiantando para vocês que esta live foi uma pesquisa que eu fiz como um artigo científico, e é um artigo científico, e se você quiser eu posso estar enviando para você gratuitamente. Eu não cobro pelas minhas lives, eu não cobro pelo trabalho espiritual que eu faço. Jamais. Existem pessoas que cobram, mas cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado. Aí nós vemos aí Ezequiel dando essa ênfase ao que está acontecendo no santuário e no templo,
E quando esse espaço ele é contaminado por idolatria, por injustiça, corrupção moral, ocorre uma ruptura grave da aliança, exigindo a purificação por meio do juízo. Vejamos aqui o conceito de santuário em Ezequiel. Eu estou seguindo piamente, puramente, fielmente a pesquisa que eu fiz, ok? Então, o santuário hebraico, Mikdash, é apresentado como o lugar da presença de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 4, e o capítulo 10, versículo 18. Não estarei lendo os versículos porque eu estou com dificuldade para ler a Bíblia, ok? Na internet aqui eu amplio a letra e fica fácil, porque eu estou operado de cataratas, o outro precisa operar, então eu estou tendo dificuldades. E eu pediria que você pudesse, por gentileza, compartilhar com outras pessoas ou também enviar coraçõezinhos aí. Então o santuário Mikdash é apresentado como o lugar da presença de Deus, em que Deus manifesta a sua glória. É o centro espiritual da nação. O pessoal dirigia-se para adorar a Deus ali naquele local. É um espaço santo que exige separação, pureza, obediência, o lugar sagrado, e que deveria ser respeitado, deveria ser, na realidade, ter essa separação, porque Deus ali, a sua presença, e o pessoal sentiu, né, e os sacerdotes sentiam a Kadosh, a glória de Deus ali presente. Como sacerdote, Ezequiel compreende que a santidade do santuário reflete diretamente a santidade do povo. Quando o povo se corrompe, o santuário também é profanado. Contaminam o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Ezequiel, capítulo 23, versículo 38. Aí nós vemos a contaminação do santuário e também sobre o sábado que nós iremos falar. Vejamos as formas de profanação do santuário. Vemos aí, então, a idolatria dentro do templo. Em Ezequiel, no capítulo 8, você pode ler com muita paciência, com muita dedicação, e você vai compreender até melhor sobre essa profanação do santuário. Ezequiel 8, o profeta, ele recebe uma visão que é muito chocante, quando ele vê justamente as abominações praticadas dentro do templo. Vemos em Ezequiel capítulo 8, versículo 3 ao 5, a imagem do ciúme. A imagem do ciúme mencionada em Ezequiel capítulo 8, versículo 3 ao 5, não é descrita visualmente em detalhes pelo texto bíblico, justamente porque o foco do profeta não é a estética, mas o significado teológico. Ainda assim, com base no texto bíblico, histórico e arqueológico, nós podemos explicar como ela provavelmente era e o que significava, o que representava essa imagem do ciúme. O texto bíblico, e eis que ali estava a imagem do ciúme, a qual provoca o ciúme. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Ela estava à entrada da porta do átrio interior, um local extremamente sagrado, o qual já torna o ato gravíssimo. E o que significa a imagem do ciúme? No hebraico, a expressão é semiakinyan, que pode ser traduzida como imagem que provoca ciúmes, ídolo do ciúme. Vejamos, pois, símbolo de infidelidade espiritual. O ciúme aqui não é humano, mas o ciúme santo de Deus ligado à aliança. Ezequiel Êxodo capítulo 20, versículo 5 e capítulo 34 e o versículo 14. Estão ligadinhos aí comigo? Não sei se o professor, o psicanalista, Dr. Fernando Veloso entrou aí, não observei. Como era essa imagem? Como essa imagem provavelmente era? Um ídolo cananeu ou fenício,
a maioria dos estudiosos entende que se tratava de um ídolo ligado a cultos pagãos, possivelmente a Será ou a Sera, que é a deusa da fertilidade, frequentemente representada por um poste sagrado, uma imagem feminina, e já havia sido introduzida no templo antes, segundo a Reis, capítulo 21, segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículo 7, justamente com o rei Manassés. A Será é uma das hipóteses mais aceitas. Nós temos aí também Baal, Deus da fertilidade, da chuva e do poder, geralmente representado como figura masculina ou postura de domínio, associado a rituais imorais e sacrifícios. Temos também o Tammuz, ou do Musi, que é Deus da fertilidade da Mesopotâmia. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 14, mulheres choram por Tammuz. Isso indica que o culto já estava infiltrado no templo, fortalecendo a ideia de um complexo idolátrico. Observem quanta idolatria, quanta profanação estava no santuário. A forma física provável da imagem, com base em registros teológicos do Antigo Oriente, é uma escultura de pedra ou madeira, estátua antropomórfica humana, ou um poste sagrado, símbolo fálico ou de fertilidade. Possivelmente adornada com inscrições, símbolos solares ou elementos sexuais, que é a fertilidade. Observe então como estava essa profanação tão grande, esses deuses sendo colocados dentro do templo, e complicadíssimo, pois estava sendo realmente levado, né, esse deus ou essa deusa, pelos sacerdotes, pelos próprios sacerdotes, profanando o templo do Senhor, profanando a casa do Senhor. E isso é muito difícil. Fica até difícil de nós compreendermos como essas pessoas, elas colocavam essas imagens dentro do templo, né? Eu tenho aqui, deixa eu mostrar uma imagem aqui, que eu pesquisei aqui agora, sobre esse Deus Tammuz. Observem aqui, ok? Que está pedindo para fazer login. Mas deixa eu mostrar aqui, né? Essa é uma outra imagem aqui. Observe aqui agora. É bem complicado na realidade. Então vejamos, pois, isso é uma imagem de uma propaganda aí, tá? Mas não tem nada a ver. Estava mostrando aqui um funil para moicano que saiu a propaganda. Então voltemos para o nosso estudo aqui. O que nós podemos então observar, pessoal, é que esses símbolos, né, esses postes sagrados dentro do templo, tudo estava dentro do espaço dedicado exclusivamente a Jeová. E quem era o deus Tammuz? Tammuz, em hebraico, Tammuz, ou sumério Dumuzi, era uma divindade da Mesopotâmia. Observem, amplamente cultuada na Babilônia, Assíria e regiões cananeias. Era conhecido como deus da fertilidade, deus da vegetação, símbolo do ciclo da morte e renascimento da natureza. Seu culto estava ligado às estações do ano, especialmente ao período de seca e posterior renovação da terra. Vejamos a origem histórica e mitológica. Na mitologia suméria e acadiana, Tammuz, Dumuzi, era esposo da deusa Inanna ou Star.
um pastor divino morto periodicamente e depois restaurado. Segundo os mitos, Tammuz descia ao mundo dos mortos. Sua ausência causava esterilidade da terra. E também seu retorno trazia fertilidade e colheita. Isso torna um típico Deus moribundo e ressuscitante. Será algo comum nas religiões pagãs do Antigo Oriente. Muito obrigado a vocês que estão entrando aí. Se alguém quiser digitar alguma coisa aí, participando, tá? Dentro do tema, dentro do assunto. Que Deus abençoe a todos vocês. E como era o culto a Tammuz? Era realizado através de lamentos rituais. O aspecto mais marcante do culto era o pranto cerimonial. Mulheres chorando por Tammuz, Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Principalmente, mulheres participavam. E havia os cantos fúnebres, rituais emocionais intensos, ensinações simbólicas da morte do Deus. E esses ritos aconteciam geralmente no verão, na época da seca. E também havia a prática de imoralidade ritual. Uma vez eu fiz uma live falando sobre a prostituição cultual, a prostituição do santuário. E o culto envolvia prostituição cultual, ritos de fertilidade, práticas sensuais e simbólicas. Essas práticas, elas eram condenadas pela lei mosaica. Então vocês observem como, na realidade, o santuário, a casa de Deus, entre aspas, que realmente era, estava sendo profanada. E por que isso era tão grave em Israel? Ezequiel capítulo 8 e o versículo 14, nós vemos aí então, e me levou à entrada da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres chorando por Tammuz. A gravidade está realmente em 3 fatores. Deixa eu ver aqui. Pessoas que não sabem se comportar nas lives, não sabem respeitar a ideia das pessoas, né? Alguém tentando aí denegrir a nossa live. Mas cada um dá o que tem, né? Já bloqueei aí. Aí nós vemos Ezequiel capítulo 8, versículo 14, e me levou à entrada da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres chorando por Tammuz. A gravidade, nós vemos aí então em 3 fatores. O culto era pagão, era realizado no templo, substitui a esperança em Yahvé por um mito agrícola. E o Deus vivo foi trocado por um ciclo natural. Tammuz, vejamos, Tammuz é a apostasia silenciosa. O culto a Tammuz não era um culto barulhento, nem escandaloso aos olhos humanos. Era um culto emocional, tradicional, culturalmente aceito, e por isso se infiltra com facilidade. Vejamos aí o confronto teológico, Tammuz e Yahvé. Tammuz é um mito cíclico, e Yahvé, o Jeová, é o Senhor da história. Tammuz morre todo ano, e Yahvé vive para sempre, é o Deus absoluto, o Deus supremo, vive eternamente. Tammuz é fertilidade da terra e Yahvé, criador do céu e da terra. Tammuz, dependente da natureza, e Yahvé, soberano sobre a natureza. Ezequiel mostra que confiar em Tammuz é negar a soberania de Deus. Vejamos sobre Tammuz e o sincretismo religioso. O problema não era apenas adorar Tammuz, mas adorá-lo junto com Yahvé. Fazer essa mescla, essa mistura, né? E misturar a fé bíblica com práticas pagãs, isso não pode acontecer. Isso é realmente uma grande profanação. E isso caracteriza o sincretismo duramente condenado pelos profetas. Influência posterior e paralelos. O mês judaico Tammuz recebeu esse nome no exílio.
O nome permaneceu, mas o culto ele foi rejeitado. Mostra como a cultura pode permanecer mesmo quando o culto ele é combatido. E as aplicações espirituais atuais, Tammuz representa hoje espiritualidade emocional sem verdade. E o culto centrado no sentimento, esperança colocada em ciclos humanos e não em Deus, ritos que comovem, mas não transformam. E nós vemos realmente muito isso na época atual, danças frenéticas, danças gospel e uma série de situações. Há realmente uma grande profanação. Onde a emoção substitui a revelação, o culto se torna uma idolatria sofisticada. Tammuz simboliza a troca do eterno pelo passageiro, e o seu culto revela a decadência espiritual. Em Ezequiel é um sinal de que o templo já estava espiritualmente corrompido. E por que ela provoca tanto ciúme de Deus? Porque simboliza um adultério espiritual, uma mistura espiritual com outras coisas. Quebra da aliança, quebra do pacto com o Senhor, misturar o sagrado com o profano, substituição da glória de Deus por imagens mortas, imagens sem vida. E trocaram a sua glória pela semelhança de um boi que come erva. Salmo 106 e o versículo 5. Pessoal, se vocês puderem compartilhar a live ou enviarem coraçõezinhos aí, tá? Eu bloqueei um comentário aí, ou seja, a pessoa, porque a pessoa não sabe se são pessoas que não sabem se conduzir diante de uma live, né? Entram apenas para falarem o que não devem. Mas cada um dá aquilo que tem, né? A gravidade do local onde estava. Ela não estava fora do templo, mas na entrada do templo, bem visível, oficialmente tolerada. Isso mostra que a liderança sabia, o pecado era institucionalizado, o culto estava corrompido desde a porta, quer dizer, desde a entrada do templo até o altar. E a imagem do ciúme é o gatilho da retirada da glória de Deus. Nós vemos isso em Ezequiel, capítulo 10 ao capítulo 11. Ela representa Deus ainda presente, mas está profundamente ofendido, prestes a se retirar. Onde o ídolo entra, onde a idolatria entra, onde a profanação entra, Deus ele vai se retirando. A glória de Deus sai. E qual é a aplicação para hoje? A imagem do ciúme não precisa ser uma estátua, porém o poder, a busca pelo poder, a ganância pelo dinheiro, né? A mercadologia da fé. Hoje não tem indulgências como antigamente, lá na época de Lutero, mas as pessoas vendem outros tipos de amuletos, outros tipos de situações. A vaidade, o culto ao ego, o culto voltado ao antropocentrismo, né, ao homem, onde a visão é o homem, a glória é para o homem, e a mercantilização da fé. Nós observamos isso na época de hoje, a mercantilização da fé, ou a mercadologia da fé, quando objetos são vendidos como se naqueles objetos existissem poder, ou existissem cura, ou existissem salvação. Tudo isso, quando colocado no centro do culto, provoca o mesmo ciúme santo de Deus. Os anciãos adorando imagens secretamente. Observamos Ezequiel capítulo 8, versículo 7 ao versículo 12. E esse ponto vem diretamente de Ezequiel capítulo 8, versículo 7 ao 12, que é um dos quadros mais graves da profanação, porque envolve a liderança espiritual, envolve a hipocrisia religiosa. E a Bíblia diz, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. E existe uma idolatria hoje muito forte no meio evangélico, quando as pessoas idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram a própria estrutura do templo, e o povo está
está realmente perdendo o valor espiritual, quando na realidade a verdadeira adoração deve ser exclusivamente a Deus. Os anciãos adorando imagens secretamente, nós vemos isso em Ezequiel capítulo 8 e o versículo 7 ao 12. Cadê os coraçõezinhos aí, pessoal? E o texto-chave aqui, então me disse, filho do homem, viste que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras de pintura? Ezequiel 8 e 12. Aí tem algo assim, o Covid e Helen, por exemplo, para ser co-host agora mesmo. Na realidade, eu nem sei o que é isso aí, tá? Mas eu não convido ninguém para participar da live, porque eu não conheço a pessoa. Primeiro eu tenho que conhecer, né? Quem eram esses anciãos? Não eram pessoas comuns, eram líderes do povo, eram pessoas de destaque. Representavam autoridade espiritual, autoridade administrativa, representava autoridade moral, e o texto menciona 70 anciãos, número simbólico que nos lembra os 70 líderes de Êxodo 24 e Números, capítulo 11, indica uma liderança completa, uma liderança institucional. Ou seja, a corrupção começou aonde? Começou no topo, começou no altar. É diferente hoje? Claro que não. Nós estamos vendo tantos escândalos que estão sendo proclamados aí, tanta profanação de liderança evangélica, mas tudo no seu tempo, e Deus tem o seu juízo para cada situação. Ou seja, a corrupção começou no altar, não é? Onde eles estavam? Em câmaras internas do templo, lugares fechados, lugares ocultos, câmaras da pintura, salas decoradas com imagens. Isso mostra que não era idolatria pública, era um culto secreto. Havia consciência de pecado. Como nós vemos que muitos estão pecando, estão conscientes daquilo que estão fazendo, estão profanando o nome do Senhor, estão profanando o templo do Senhor. E que imagens eram essas? O texto diz: toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel. Ezequiel capítulo 8, versículo 10. Isso aponta para ídolos egípcios, animais, serpentes, símbolos mesopotâmicos. Os deuses do Egito eram vários, os deuses da Mesopotâmia também. Práticas proibidas em Levítico, capítulo 11. Então nós vemos aí uma mistura deliberada, né? Uma mistura religiosa deliberada, uma mistura consciente. O que eles estavam fazendo, cada ancião com o seu incensário, com o seu ofertório, com a sua oferta, atividades típicas dos sacerdotes, ritual formal, bem organizado, mas eles estavam oferecendo culto, prestando reverência, transferindo a devoção, transferindo a adoração. O que deveria ser para Jeová foi entregue aos ídolos. Então vejamos aqui a teologia aí do segredo. Eles diziam: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Isso revela 3 pecados profundíssimos: perda da fé na presença de Deus, perda da intimidade com Deus, perda da comunhão com Deus, cinismo espiritual e religião de fachada. A religião de fachada no tempo de Ezequiel é um dos eixos mais centrais que nós vemos na explicação do livro, porque havia templo, sacerdócio e rituais, mas havia a ausência da glória de Deus. A glória de Deus estava retirando-se do templo. A seguir, eu apresento aqui uma análise bem detalhada, bíblica e teológica, com base direta realmente em Ezequiel. O que é uma religião de fachada em Ezequiel? A religião de fachada é a aparência externa de piedade. As pessoas vivem uma aparência, vestem uma roupagem, né, da religião, vestem uma roupa
de religiosidade. Mas, no entanto, o que Deus quer é a mudança em nossos corações. Manutenções de ritos oficiais, linguagem religiosa correta, certíssima. Mas, no entanto, o coração está distante do Senhor. Sem fidelidade do coração. Em Ezequiel, isso aparece como culto sem obediência. Vão ao culto para assinar o ponto, como diz a história, para marcar a presença. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aí, Danielson. Bom dia, meu querido, tudo jóia, tudo bem? Compartilha aí a nossa live, coloca aí coraçãozinho, tá? Então vejam bem, culto sem obediência, templo sem santidade, porque as pessoas confundem. A santidade é não usar bigode, é não usar barba, é não usar cavanhaque, é não usar corrente, é não usar pintura. Isso não é o que é pecado. O pecado é aquilo que está dentro do nosso coração. Danielson, você é de onde, querido? Líderes sem temor, povo sem arrependimento. As pessoas servem a Deus no oba-oba, na dança frenética, no carnaval gospel, no desfile gospel e por aí vai. O paradoxo do tempo de Ezequiel. Quem estiver gostando aí, manda um joinha, manda um coraçãozinho, tá? Israel vivia um paradoxo espiritual. Quem está compreendendo a live pode comentar. Não fazer um comentário de um moço aí que fez um comentário horroroso, terrível, eu ia até parar a live por causa do comentário dele, mas o bloqueei, né? Ainda havia templo antes de 586 a.C., ainda havia sacerdotes, ainda havia sacrifícios, e ainda havia festas e sábados. Mas Deus diz, eu me retirarei, Ezequiel capítulo 10 ao capítulo 11. Ou seja, forma sem presença. É o que acontece hoje. Há muito ritual, há muito formalismo. Mas, no entanto, a presença de Deus não está em determinados cultos. Quando nós falamos sobre essa presença de Deus, que não está, porque Deus é onipresente, está presente em todos os lugares, é uma presença assim de manifestação da glória de Deus. Deus está presente, mas entristecido. Não presente curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, porque hoje nós não vemos mais essas coisas nas igrejas, batizam com o Espírito Santo, pessoas sendo libertas. Não, o que nós vemos hoje é muito teatro. As pessoas substituíram o culto por chá, por encontros e por aí vai. Não quero falar sobre isso, mas tem sido realmente bem complicado. Características da religião de fachada. Tá gostando, Danielson? Culto público, mas pecado secreto. Cada um nas suas câmaras da pintura. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Muitos estão profanando a casa de Deus com suas formas de pecado, com suas formas de situações em desobediência à palavra do Senhor. Idolatria praticada escondida, culto oficial mantido à vista e duplicidade espiritual. Deus vê o oculto, Deus vê o coração. Somente Deus conhece aqueles que realmente servem ao Senhor. Vamos estar orando por você, Daniel. O comentário da live aqui é comentário dentro do assunto da live, ok? Qualquer coisa você me procure no privado que nós podemos dar um aconselhamento, ok, Daniel? Obrigado. Confiança supersticiosa no templo. O Senhor não abandonará a sua cidade. Nós podemos conferir com Ezequiel capítulo 11, versículo 3. O povo acreditava que o prédio garantia proteção. Deus estava preso ao sistema religioso. O templo virou amuleto e Deus não está preso a um sistema religioso. Deus não está preso a quatro paredes. Hoje o santuário somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a casa de Deus. Havia liderança corrompida. Os seus sacerdotes
violentam a minha lei, Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Doutor Fernando Veloso, não sei se o senhor está presente aí, eu não observei a sua entrada na live. Então os sacerdotes estavam violentando a lei do Senhor. Relativizam a lei. Profetas adulam, príncipes exploram. A fachada é sustentada por líderes que não confrontam o pecado, que não falam sobre o pecado. E hoje nós vemos as pessoas mais pregando sobre dinheiro, sobre prosperidade, como você prosperar economicamente. Mas a verdadeira prosperidade, ela não está em ser rico. Também não estou aqui fazendo uma apologia à riqueza ou uma apologia à pobreza, ok? Mas se nós temos com que nos vestir, com que em uma casa para morar, a nossa alimentação, estejamos contentes com isso. E profecias agradáveis, não verdadeiras. Hoje muitas pessoas querem ouvir palavras proféticas que amassem, que elogiem o seu ego, mas que não confronte com a vida que ela está levando, não confronte com o pecado, né? Curam superficialmente a ferida do meu povo, Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Mensagens de paz sem arrependimento. E o arrependimento é mudança de mente, é metanoia, no grego é metanoia, mudança de atitude. Promessas sem juízo, consolo sem correção, é uma religião que anestesia. E nós não precisamos de uma religião, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Cristo que transforma, do Cristo que perdoa, do Cristo que nos ensina. Ritual sem ética, derramam sangue e depois vem a minha presença. Ezequiel capítulo 22. Vemos aí então a injustiça social, a opressão muito forte, a violência e o culto que não transforma a vida. Isso acontecia na época de Ezequiel, igualmente está acontecendo na época de hoje. Banalização do sagrado. Não fazem diferença entre santo e profano. Ezequiel capítulo 22 e o versículo 26. Tudo vira comum. Não há reverência, o santo perde peso, né? Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Cadê os coraçõezinhos aí? A raiz da religião de fachada, o Senhor não nos vê. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Praticam as coisas pensando que Deus não está vendo, porém Deus vê todas as coisas. Essa frase revela a perda da consciência, da presença de Deus e também uma teologia distorcida, a secularização da fé. Quando Deus deixa de ser temido, a religião vira teatro. E as pessoas tornam-se verdadeiros palhaços dentro da religião. O papel do exílio. Deus permite o exílio porque o sistema religioso estava irrecuperável. O templo precisava ser destruído. A fé precisava ser reconstruída no coração. Eu lhes darei um coração novo, Ezequiel capítulo 36, o versículo 26. Religião de fachada versus a fé verdadeira. A religião de fachada, ela apresenta apenas ritos e a fé verdadeira apresenta obediência. A religião de fachada apresenta aparência. A fé autêntica apresenta arrependimento, apresenta conversão. Pastor Fernando Veloso, a paz do Senhor Jesus. Agora, o senhor conseguiu entrar agora? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Então nós vemos aí a fé de fachada, ela vive da emoção. E a fé autêntica, ela vive da aliança, do pacto. Somos seres emotivos? Claro que nós somos seres emotivos. Muito obrigado, pastor Fernando Veloso, doutor Fernando Veloso. O senhor também é uma excelente pessoa, um excelente pregador, porque eu tenho assistido também as suas lives, os seus ensinamentos. O senhor é top, o senhor é meu amigo também, meu amigo em particular. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Então vejam bem, pessoal, nós vemos a fé de fachada, ela está baseada no sistema. E a fé autêntica está baseada na presença, a presença de Deus. Quando a presença de Deus invade o nosso ser, invade o nosso coração,
nós somos pessoas transformadas. Somos pessoas que vamos aprendendo com Jesus. Quando nós aprendemos com Jesus, nós não fazemos separação, ok? E a religião de fachada baseia-se apenas no templo, como no caso do tempo de Ezequiel, o povo estava ali no templo, mas o coração não estava no templo, porque eles estavam distorcendo a verdadeira adoração ao Senhor. E quais são as consequências de tudo isso? Nós vemos aí a retirada da glória de Deus, o juízo final da fachada. Ezequiel capítulo 10 ao capítulo 11 nos mostra a glória se movendo lentamente. Por que movendo-se lentamente? Porque Deus vai dando-nos sempre uma oportunidade para que nós possamos refletir, para que nós possamos ter uma mudança. Mas o juízo de Deus vai chegar. E o juízo de Deus já está. E Pedro, o apóstolo Pedro, diz que esse juízo já começa pela casa de Deus. E como será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo? A retirada da glória de Deus é Deus dando tempo para o arrependimento. É o que nós estamos vivendo no momento presente. Deus está dando para a terra, para o mundo, para as nações, e ensinando-nos através de catástrofes, através de uma série de situações aí, que nós devemos ter um coração arrependido, nós devemos ter uma mudança interior em nós. Mas vai chegar um momento em que essa glória vai retirar-se definitivamente. E o maior juízo não é a destruição, é a ausência da presença de Deus. Se Deus não está presente, desastres acontecerão. A atualidade dessa mensagem, a religião de fachada, continua quando há culto sem transformação. Não há louvor, não há adoração, há simplesmente música, há simplesmente dança, mas não há adoração. Sabe de uma coisa? Muitas vezes eu prefiro ouvir determinadas músicas não evangélicas do que determinados hinos. Existem determinados hinos que nem sequer falam no nome de Deus. Líderes sem temor, líderes que pregam por ganância, que pregam por poder, que pregam simplesmente por dinheiro. Ok? Você vai pregar, é convidado para um congresso, é mais do que justo que pague a tua passagem, que pague um hotel para você estar, ou que te dê uma oferta, mas cobrar 50, 60 mil reais, me poupe, né? Me poupe. De repente você faz um seminário, uma conferência e tem que pagar 100 reais para você ir naquela conferência. Eu não pago, tá? Eu não pago. Quem quiser pagar, que pague. Doutrina sem ética. Doutrina é uma coisa, costume é outra. As pessoas confundem, não usa barba, não usa brinco, não usa calça comprida no caso das mulheres. Aí falam que isso é doutrina. Isso não é doutrina. Doutrina é fé, é arrependimento, é regeneração, é batismo com o Espírito Santo para aqueles que acreditam. A doutrina da igreja, a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, que é a teologia, não é? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 está ali a verdadeira doutrina, o sermão da montanha, mostrando-nos como nós devemos servir a Deus. Templo cheio e coração vazio. Não adianta ter a casa cheia, mas o coração vazio da presença do Senhor. E Deus não habita em fachadas, tá? Vejamos aqui uma síntese teológica sobre isso. Religião de fachada é idolatria disfarçada. O pastor Fernando Veloso está dizendo aí, hoje tem igreja que está vendendo ingresso para entrar e a pessoa dá o dízimo todo mês. Uau, meu querido pastor e meu querido amigo. Está cheio disso aí. Existem conferências, você tem que pagar. Hoje consiste em fazer chá de crianças, chá de adultos, chá de varões, chá de tudo, faz chá de tudo para arrecadar dinheiro. E muitas vezes nem sequer eles dão satisfação daquele dinheiro que entrou ou como aquele dinheiro saiu. Estou fora dessa situação.
tá? Estou fora. Eu hoje estou aprendendo. Não vou dizer que eu aprendi, eu estou aprendendo. Deus rejeita culto sem vida santa. A presença de Deus não se ostenta em aparências. Eu tenho várias formaturas, tenho vários anéis de teologia, mas isso não adianta nada para Deus. O que adianta é um coração sincero, um coração quebrantado diante da presença do Senhor. E o juízo visa destruir a fachada e salvar o coração. Quando a religião vira fachada, Deus sai em silêncio. Por fora é um culto oficial, por dentro é uma idolatria escondida. Marconde, querido, tudo bem? Você chegou aí para colocar coraçãozinho. Hoje você vale o tem e não o caráter da pessoa. Claro, se você tem, você logo é consagrado. Se você não tem, você é colocado de escanteio. Eu, hoje, estou livre, tenho um ministério online, prego aquilo que eu penso, prego aquilo que deve ser pregado e, como diz a minha irmã, tchau pro louro. Por que isso é tão grave em Ezequiel? Porque profana o templo. Vejam que esta mensagem que eu estou pregando, se eu for pregar em determinadas igrejas, só pregaria uma vez, ou senão tomam o microfone e não deixam eu pregar. Profana o templo, destrói a liderança, corrompe o ensino e prepara a retirada da glória. Antes da glória sair, Ezequiel capítulo 10 ao capítulo 11, ela vê tudo. Mas Deus está nos dando o quê? Uma oportunidade de mudança. Deus nos dá. Está tudo bem com você, Marcondes? A paz do Senhor. Como que você está? Feliz ano novo. Nós vemos aí a relação com a imagem do ciúme. A imagem do ciúme está na porta do templo, na entrada do templo. Ezequiel capítulo 8, versículo 5. A idolatria secreta está dentro, Ezequiel capítulo 8, versículo 10. O pecado começa visível e termina oculto. A aplicação para hoje não são apenas imagens físicas. Observem, líderes que mantêm aparência piedosa, paletó e gravata, só prega de paletó e gravata. Pensa que paletó e gravata traz palavra, traz poder. Né? Você não pode pregar, por exemplo, com uma camiseta, porque é profanação. Profanação é você que está em pecado e destruindo a vida das pessoas, ok? Mas, cultuam poder, cultuam status, cultuam controle. Ministérios com incenso externo e idolatria interna, onde a liderança corrompe em secreto, o santuário inteiro é profanado. Idolatria secreta é mais perigosa que a pública. Liderança sem temor produz juízo coletivo. Deus vê o que é feito nas câmaras escondidas. Mulheres chorando por Tamuz. Ezequiel capítulo 8, versículo 13. Ao 14. Homens adorando o sol no átrio do templo. Ezequiel capítulo 8, versículo 15 ao 16. Tem 847 coraçõezinhos. Essas práticas revelam um sincretismo religioso profundo, transformando o santuário do Senhor em um espaço pagão. Aí nós vemos em Ezequiel capítulo 2, versículo 26, a corrupção da liderança sacerdotal. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Os sacerdotes não distinguem entre santo e profano. Não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Desprezam os sábados. Ezequiel, profanação dos sábados, não um detalhe secundário, mas um sinal claro de ruptura da aliança. O sábado, que era guardado, né, que era lei, e também ainda hoje é lei para muitos que observam o sábado, não como naquela época, mas observam. O sábado era o marco visível do pacto entre Yahvé
e Israel. E qual era o significado do sábado para Israel? Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Ezequiel capítulo 20, o versículo 12. O sábado representava o reconhecimento da soberania de Deus, a memória da criação. Êxodo capítulo 20 e o versículo 8 ao 12, porque está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foi abolido, foi cumprido por Jesus. E quem mudou o sábado para o domingo foi Constantino. Lembrança da libertação do Egito, Deuteronômio capítulo 5 e o versículo 15. Identidade espiritual do povo, e profanar o sábado era romper o sinal da aliança, e eles estavam profanando. E o que significa então profanar em Ezequiel? O verbo hebraico halal significa tornar comum, banalizar, trazer como algo qualquer, ou tratar como algo qualquer. Ou seja, não era apenas trabalhar, mas esvaziar o sentido sagrado. As formas concretas de profanação dos sábados eram a desobediência deliberada, mas a casa de Israel rebelou-se contra mim e profanaram grandemente os meus sábados. Ezequiel capítulo 20 e o versículo 13. Eles sabiam a lei, mas o que acontecia? Um bom dia. Aí nós temos o professor Xavier. Bom dia, meu querido. Eles escolheram ignorá-la. Eles priorizavam interesses próprios e viveram como se Deus não governasse o tempo. Aí havia uma mistura muito forte, uma mistura com a idolatria. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Ezequiel capítulo 23, versículo 38. Eles ofereciam sacrifícios aos ídolos. Que povo desobediente, hein? Ao mesmo tempo que guardavam o sábado externamente. E o sábado virou um ritual vazio. Aí nós vemos aí a falha da liderança sacerdotal. Alguém está me dando bom dia aí, professor Xavier, o senhor é de onde? Não fizeram diferença entre o santo e o profano e esconderam os seus olhos dos meus sábados. Os sacerdotes deixaram de ensinar, relativizaram a santidade, normalizaram a quebra do sábado. E quando a liderança, a de Pernambuco, que Deus te abençoe. O professor Xavier, o senhor está dizendo que está muito fraco hoje, a ansiedade está batendo muito forte em mim, continua aí assistindo a nossa live, nós vamos orar no final, tá? Eles banalizavam quando havia a prática da injustiça social praticada no sábado. Ezequiel liga a profanação do sábado à violência, à opressão, ao derramamento de sangue. Ezequiel capítulo 7, versículo 23, capítulo 22, versículo 6 ao 12, guardar o sábado sem justiça é hipocrisia. É a mesma coisa de hoje. Muitos guardam o sábado, mas esquecem as coisas mais importantes da lei, que é o amor. Mentalidade secularizada. O Senhor não nos vê. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Eles viviam como se Deus estivesse ausente, como se o tempo fosse deles, como se não houvesse prestação de contas, e o sábado perdeu o sentido da presença divina. Por que isso era tão grave para Deus? Santificar os meus sábados. Ezequiel 20 e 20. E servirão de sinal entre mim e vós, porque o sábado apontava a santidade de Deus. Quebrá-lo era negar a aliança. Era um pecado coletivo e institucional. Cadê o pastor Fernando Veloso? Calou-se? Onde o sábado é desprezado, Deus é desprezado. E consequências dessa profanação, nós vemos Ezequiel capítulo 20, versículos 13 e 21, a ira divina, o povo foi entregar ao exílio. Opa, tem 2.300 coraçõezinhos. Retirada da glória de Deus, perda da identidade espiritual. O povo ainda tinha templo, mas não tinha tempo santo. Aí nós vemos a relação com a profanação do santuário.
Vejo aí que tudo é relativo, tudo está unido. Ezequiel, o templo foi profanado no espaço, o sábado foi profanado no tempo, e Deus foi rejeitado no lugar e no ritmo da vida. Quais são as aplicações teológicas que nós temos para o momento presente? Embora a igreja não esteja sob a lei mosaica, mas o princípio do tempo consagrado permanece. Que você tenha o seu sábado, né? Para servir ao Senhor. Deus ainda exige reverência, culto sem obediência continua sendo profanação. Hoje o sábado pode ser profanado quando Deus não governa nossa agenda, quando o culto é substituído por conveniência e não há descanso espiritual nem santidade. Profanar o sábado, na realidade, é romper o sinal da aliança, não era ignorância, era rebeldia. A liderança foi corresponsável porque estavam desobedecendo também. E o juízo foi juízo e exílio. O resultado foi juízo e exílio. A falha da liderança espiritual contribui diretamente para a profanação do santuário, pois aqueles que deveriam guardá-lo tornam-se agentes de corrupção. Os próprios líderes eram corruptos. E a violência e a injustiça social, nós vemos aí Ezequiel capítulo 7, versículo 20 ao 22, e a idolatria não se limita ao culto, mas se manifesta em violência, em derramamento de sangue, em opressão ao pobre. Aí Deus declara que entregará o templo aos estrangeiros para profanação como juízo pela injustiça social. O culto divorciado da ética é rejeitado. A glória do Senhor abandona então o santuário, queridos. Um dos momentos mais dramáticos do livro de Ezequiel ocorre em Ezequiel capítulo 10, capítulo 10 ao capítulo 11, quando a glória do Senhor se retira do templo. Nina, bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como está aí em Foz do Iguaçu? A glória se levanta do querubim, nós vemos Ezequiel capítulo 10, versículo 4, move-se para a porta oriental, Ezequiel capítulo 10, versículo 19, e finalmente abandona a cidade. Então vejam que Ezequiel capítulo 11, versículo 23, essa glória vai desaparecendo calmamente. Essa retirada simboliza o rompimento da comunhão, o fim da proteção divina e a confirmação do juízo. O templo permanece de pé por um tempo, mas já está espiritualmente vazio. Aí nós vemos aí o juízo como purificação do santuário. Nós estamos chegando aos momentos finais. A destruição de Jerusalém, 586 a.C., não é apenas punição, mas também ato de purificação. Uau! 3.000 corações. Vamos colocar mais coraçãozinho aí? Derramarei sobre eles a minha indignação e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7, versículo 8 ao versículo 9. O juízo remove a contaminação e prepara o caminho para a restauração futura. Aí nós vemos a restauração e a nova visão do santuário. Aí nós já vamos para Ezequiel capítulo 40 ao capítulo 48, que após o juízo, Ezequiel recebe a visão de um novo templo. Medidas exatas, ordem, santidade, separação religiosa entre o santo e o profano, retorno da glória do Senhor. Aí nós vemos isso em Ezequiel capítulo 3, versículos 1 ao 5. Este é o lugar do meu trono, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. O novo santuário representa a santidade restaurada, o culto purificado e a presença permanente de Deus. Deus é santo e não tolera a profanação. O culto sem obediência é abominação. A liderança espiritual tem responsabilidade direta pela santidade do povo. E a presença de Deus pode se retirar quando o sagrado é desprezado. O juízo divino visa restauração, não apenas destruição.
O templo hoje é o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, nós somos o templo do Espírito Santo. Idolatrias modernas, nós temos o poder, o dinheiro, a vaidade também profanam o santuário. A banalização do culto e da santidade entristece o Espírito Santo. Deus busca uma igreja marcada por reverência, por justiça, por fidelidade e por uma verdadeira adoração. E você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Concluindo aqui, queridos, o livro de Ezequiel apresenta um alerta solene sobre a profanação do santuário, conduz à retirada da presença de Deus. Contudo, também oferece esperança. Deus purifica, Deus perdoa, Deus restaura, Deus quer habitar no meio do seu povo. Quando há um verdadeiro arrependimento, quando há uma verdadeira santidade, enfatizando aqui que santidade não é sobre roupas, não é sobre barbas, não é sobre cabelo, não é sobre pintura, isso não é santidade, isso é costume, tá? E a mensagem permanece atual, onde a glória de Deus é honrada, ali há vida, onde o sagrado é profanado, resta apenas ruína espiritual. E à luz de Ezequiel, a profanação do santuário hoje não se manifesta, em geral, com ídolos visíveis dentro do templo, mas de uma forma mais sutil, institucional e espiritual. O padrão, porém, é o mesmo. Preservam-se as formas, perde-se a glória. E aqui nós temos uma análise teológica, pastoral e profética fiel ao espírito de Ezequiel. A mudança de forma, não de essência. Em Ezequiel nós vemos ídolos físicos, rituais pagãos, sincretismo explícito. Hoje nós vemos ídolos simbólicos, espiritualidade utilitária e sincretismo ideológico. Isso está muito forte na época atual. O ídolo saiu do altar visível e se assentou no coração. Formas contemporâneas de profanação do santuário. Ok, querido, a paz do Senhor Jesus. Mercantilização do sagrado, fizeram da minha casa covas de ladrões, isso confere com Jeremias 7,11. Culto transformado em produto, fé medida por resultados econômicos. Se você não tem uma boa casa, uma boa piscina, um bom carro, você está em pecado. Isso é na concepção de algumas pessoas. Quase que eu entrei nessa, quase que eu entrei em paranoia por causa disso. Altar com palco de negócios, vendas de todo tipo, e quando o lucro governa, o santuário é profanado. Banalização do culto, não faz diferença entre santo e profano. Ezequiel capítulo 22, e o versículo 26. Perda de reverência, culto centrado no entretenimento, até carnaval gospel tem, né? Até festa junina dentro da igreja tem. Ausência de temor, o sagrado é tratado como comum. Vemos aí uma liderança sem temor de Deus. Os sacerdotes violentam a minha lei. Ezequiel capítulo 2, versículo 26. Líderes que não confrontam o pecado, relativização da verdade, silêncio diante da injustiça. E o púlpito virou, né? É instrumento de conveniência. Aí o povo vive uma religião de fachada. Este povo se aproxima de mim com a boca. Isaías 29, 13. Linguagem espiritual correta, vida ética incoerente, culto sem transformação. O templo cheio, mas o coração está vazio. E nós vemos aí um sincretismo moderno, a fé misturada com ideologias políticas, autoajuda secular, espiritualidade mística e não bíblica. Deus é usado, não adorado. Aí nós temos aí a profanação do templo, o culto substituído por conveniência, ausência de disciplina espiritual, vida sem descanso em Deus.
o templo não é mais consagrado. Aí nós vemos aí o paralelo direto com Ezequiel. Em Ezequiel, ídolos no templo, hoje, ídolos no coração. Em Ezequiel, culto secreto, hoje, pecado normalizado. Em Ezequiel, falsos profetas, hoje, mensagens agradáveis. Em Ezequiel, a glória retirando-se, hoje, a presença ausente. Em Ezequiel, o templo em pé, hoje, igreja ativa, mas vazia. Vazia de amor, vazia de temor, vazia da presença de Deus. E o maior perigo, a ausência percebida como normal. Em Ezequiel, o povo não percebeu quando a glória saiu. Hoje, a maior sinal de profanação é não sentir a falta da presença de Deus. É substituir unção por técnica. Trocar glória por estrutura. O santuário está profanado quando conseguimos funcionar sem Deus. O santuário hoje, segundo o Novo Testamento, sois o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17. A profanação hoje ocorre quando o corpo é entregue ao pecado. A consciência é ou está anestesiada e a fé se torna utilitária. E ainda a esperança, Ezequiel capítulo 36. Sim, o mesmo livro que denuncia também promete dar-vos-ei um coração novo. Ezequiel 36, 26. Deus não abandona o santuário para sempre, mas não habita onde há profanação. E aqui eu tenho um chamado profético final. Não é a ausência de templos que destrói a fé, é a ausência da glória. Enquanto houver arrependimento, a restauração, a retorno da presença e a santificação no santuário. E a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Gente, eu fiz uma pesquisa, eu usei a Bíblia Sagrada, né? Muitas referências bíblicas. Aqui eu tenho algumas referências à Bíblia Hebraica, tradução com comentário de Robert Alter, The Book of Ezekiel, chapter Daniel Bluckern, The New International Commentary of the Old Testament. Também eu tenho vários livros aqui em inglês, né? A História de Israel, John Bright. Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, de Bruggeman. O Antigo Testamento Interpretado, Ezequiel, de Russell Norman Champlin. Eu tenho também Teologia do Antigo Testamento, de Walter Eichrodt. Introdução ao Antigo Testamento, R.K. Harrison. Teologia do Antigo Testamento, Walter John Kaiser. Salmos 73 ao 150, Derek Kinder. A Fé do Antigo Testamento, Werner Smith. Vários livros aqui, várias referências bíblicas. Eu espero que você tenha aprendido e que você esteja aí atento aos últimos acontecimentos e que tenha cuidado na sua vida espiritual, como também eu devo ter muito cuidado na minha vida espiritual. Pai amado, Pai querido, eu peço a tua bênção nesta manhã, de uma forma toda especial, Senhor, para o meu amigo aí, que falou que estava passando por um momento de estresse, por um momento de nervosismo, por um momento difícil. Eu peço que a tua glória possa invadir essa vida, possa invadir esse coração, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa alcançar a todos nós que estamos aqui nesta live, e que o Senhor nos ajude a entendermos que nós precisamos mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, mudar a nossa atitude, mudar a nossa forma de estarmos na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção, que é aquela que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre todos os meus ouvintes aí, para a glória de Deus. Muito obrigado ao Dr. Fernando Veloso, meu grande amigo em particular, a todos vocês aí também que participaram da live. Que Deus abençoe de uma forma toda especial e um grande abraço.